Fala pessoal, mais um vídeo aqui no nosso canal, tá no ar o Memória Alvinegra e aqui o Botafogo sempre joga em casa. Normalmente eu gosto de começar mais pra cima, mas assim, eu não consigo começar assim tão pra cima. Eu queria falar com vocês sobre muitas coisas. Eu queria falar sobre o Neto fora contra o Nacional Potosí, queria falar outros assuntos que estavam programados aqui no canal, né? Só que vocês sabem, né? Eu tô bem pegado esses dias, não só por coisas aqui do canal e também por coisas do Arena Alvinegra, nada disso. Não tenho por que reclamar, mas assim, eu tô bem chateado por conta do Memória Alvinegra. Eu fui surpreendido com uma notícia muito ruim, quer dizer, com uma perda muito ruim pro canal. Perdi todas as artes do canal. A abertura está aqui porque, por coincidência, ela estava salva no programa em que eu edito os vídeos aqui do nosso canal. Eu perdi tudo. Perdi logos do canal Memória Alvinegra. Isso eu posso até recuperar porque o Instagram é um backup, backup. Sigam o Memória Alvinegra lá no Instagram também. Mas eu perdi tudo. Perdi tudo. Eu não sei o que aconteceu. Foi um acidente muito ruim. Coisas do meu cartão de memória que do nada meu cartão de memória apagou. Eu perdi algumas documentações importantes. Perdi músicas. Quem me conhece sabe. Eu sou das músicas, eu gosto de música. Eu tinha mais de 3.000 músicas no meu telefone e eu perdi, né? Eu tinha vários arquivos do canal Memória Alvinegra, coisas para fazer transições, aberturas, coisas que eu usava aqui para fazer a arte. Perdi tudo, tá? E logicamente, o que me entristece também é ficar longe de vocês por muito tempo. Ainda bem que mesmo longe, algumas pessoas chegaram, se inscreveram aqui no canal, mas não é para o canal ficar quase uma semana sem vídeo, tá? Dito isso, vamos lá, vamos conversar um pouquinho aqui sobre o Botafogo. É uma forma também até de me curar, porque não gosto de perder coisas minhas, não gosto de cometer erros, tenho esse problema, né? Um dos motivos também desse afastamento aqui do canal é que, pessoas muito especiais aqui para mim estão fazendo uma obra aqui aqui, né? As minhas vizinhas estão fazendo obra, vizinhas da melhor qualidade, gente minha, como se fosse parte da minha família, né? Mas está tendo uma reforma aqui do lado, e aí como é que a gente vai gravar com bateção de martelo, né? Quebrando a parede aí, né? Então é um dos motivos também que tem sido difícil gravar. Eu peço desculpa, de coração, peço desculpa, tá? Mas vamos lá, vamos falar aqui do Botafogo. O Botafogo ganhou. Queria falar sobre tudo isso com vocês, logicamente, num momento mais oportuno, um assunto mais recente. Mas vamos lá, o assunto não está recente, mas eu queria falar com vocês um pouco sobre essa questão do Neto, o jogo também. Vamos lá. Teve até um amigo que segue Memória Alvinegra, está inscrito aqui no canal também, e ele falou que o meu comentário num post do canal do TF, onde ele fala que Neto, por questão técnica, foi cortado do jogo contra o Nacional Potosí, eu comentei, vai tomando forma
uma rota, tomando forma, né? E o amigo comentou, eu sinto esse comentário como um tom de revolta. Eu sim, tem esse tom de revolta mesmo. É um absurdo. E não estou falando aqui que ele não merece. Mas é um absurdo um goleiro como o Neto, tão experiente, ser cortado por questão técnica. Né? E eu tinha falado anteriormente aqui no canal sobre a questão física do Neto. Tá? Eu não coloquei a questão técnica em xeque, apesar de saber que a questão técnica também estava muito defasada. Tão defasada que ele foi cortado. Eu acho que não tem como. Eu acho que esse corte na partida contra o Nacional Potosí é um corte que deixa claro que existe alguma conversa no ar. Não é notícia, é apenas um sentimento meu. Existe uma conversa no ar para que o Neto encontre o melhor caminho. Todo goleiro que chega no Botafogo, a gente quer que tenha essa passagem aqui, vocês estão vendo aqui, ó. A gente quer que ele tenha esse tipo de passagem aqui, uma passagem nível Jefferson. Tá? Porque a gente se acostumou desde Jefferson, depois da crise que a gente teve nos goleiros, desde Jefferson, a gente se acostumou a ter goleiros bons, goleiros que entregavam. E o Neto não estava entregando. Aliás, a gente não tem nenhum goleiro que entregue. Esse é o grande problema. Tá? Nessa temporada de 2025 e 26. Né? Metade de 2025 e temporada de 2026. Temos um problema seríssimo no gol. Eu acho que vai se tomando forma, vai ganhando forma, uma rota para uma saída do Neto. Acho que a saída do Neto é a melhor situação possível. E eu estou falando isso aqui com muita tranquilidade. Sim, anteriormente eu já falei que o Neto era um goleiro do tamanho do Botafogo, mas as atuações do Neto não fazem dele goleiro do tamanho do Botafogo. Então, eu sou obrigado a mudar de opinião, mas não é mudar de opinião discordando, é mudar de opinião concordando. Neto não tem mais condição de vestir a camisa do Botafogo. E sobre a partida? Que pena que eu estou falando sobre isso com vocês só agora. Eu ia estar falando com vocês muito antes sobre isso. Mas a torcida do Botafogo deu um aviso claro. Time, olha, nós estamos aqui. Vocês pediram para a gente estar aqui? Nós estamos aqui. Nós somos 28 mil psicopatas alvinegros aqui, fazendo mosaico, incentivando vocês. A gente quer a resposta. A resposta foi dada logo que os jogadores entraram no campo. O segundo tempo foi uma vergonha. O segundo tempo, Nacional Potosí, foi uma vergonha. O Botafogo merecia ter sofrido o gol. Vamos falar a verdade aqui. O Botafogo merecia ter sofrido o gol do Nacional Potosí. E aí, amigos, pênaltis, drama. Não sei se o Botafogo passaria, porque a gente não tem goleiro. A gente confia nos nossos goleiros numa possível disputa de pênaltis? Não. Nem no Neto, nem no Link, nem no Raul. Pode ser que aconteça um milagre e eles peguem 1 ou 2 pênaltis. Mas ninguém aqui, eu e vocês aí do lado, ninguém acredita numa chance de a gente vencer uma disputa de pênaltis com os goleiros que a gente tem. Mas o Nacional Potosí mereceu fazer um gol e não fez. Porque Deus estava muito do nosso lado. Tá? E o torcedor do Botafogo deu a resposta de novo. Olha só, a gente veio aqui, nós fomos 28 mil psicopatas alvinegros aqui no estádio Newton Santos e vocês não entregaram. Estamos felizes pela classificação, mas vocês não entregaram. O Botafogo foi cobrado, tanto que teve aplauso, mas também teve vaia no final da partida. Porque esse time mereceu. Não pode acontecer o que aconteceu no segundo tempo, Botafogo contra o Nacional Potosí. Não é a primeira, não é a segunda, não é a terceira, nem é a quarta vez que o Botafogo joga um tempo bem e abdica do outro tempo. A gente sempre vai lembrar, o ano vai acabar e a gente sempre vai lembrar da derrota para o Grêmio, em que nós fizemos um primeiro tempo primoroso e no segundo tempo a gente abdicou do jogo. Não pode mais acontecer isso. A partir de agora, a temporada vai ficar muito mais difícil. Vai abdicar do jogo também contra o Boa Vista? E aí? Vai querer voltar a perder de novo? A gente começou a vencer.
Vamos continuar assim, pelo amor de Deus. Mas do jeito que a gente está jogando, do jeito que a gente está largando os jogos no segundo tempo, não pode acontecer. Uma tragédia está sendo anunciada caso o Botafogo continue com essa postura. Tomara que essa postura acabe o mais rápido possível. Tomara que o Botafogo realmente bote fogo quando estiver em campo. Gente, era isso que eu queria falar com vocês. Desculpa se eu me alonguei demais. Eu precisava trazer uma satisfação para vocês aqui. Eu estou bem chateado. Eu queria botar várias artes aqui. Muito mal entrou a abertura. Eu nem sei se vocês gostavam tanto das artes. Colocava assim aqui. Mas, sei lá. É como se eu estivesse vendo aqui, porque eu sempre vejo o vídeo depois. Como se eu estivesse, sei lá, nu aqui. Vocês. Sem as artes que eu costumo colocar. Vamos tentar dar um jeito. Talvez seja um bom sinal para, de repente, mudar a identidade visual do canal. Aí que, vamos lá. Não tenho dinheiro para isso. Vídeo feito, vídeo entregue. Grande abraço para vocês. Valeu.